Como treinar do jeito certo agora, depois de 40 anos? Será que uma pessoa que tem mais de 40 anos, existe um treino específico para essa pessoa? Será que ela tem que fazer algo diferente? O que você está fazendo de errado agora, depois de 40 anos, da qual está tão difícil perder barriga, você não consegue emagrecer? Qual a estratégia de treino que não pode faltar no seu treino para você conseguir perder barriga e emagrecer, tá? Então vamos embora. O que é um corpo sem barriga e um corpo definido? Como é que é um corpo definido? Então, um corpo definido é quando você consegue visualizar, quando você consegue olhar para esse corpo e você consegue ver a musculatura. Você consegue olhar para o corpo e consegue ver o desenho do peitoral, consegue ver o desenho dos ombros, consegue ver o desenho do abdômen, você consegue ver o bumbum mais empinado, a perna mais torneada. Quando você consegue ver o formato do músculo, ou seja, sobre a pele, né, você consegue ter, ali você já tem um corpo definido. Então, é diferente de emagrecer e só ganhar massa muscular. E aí muita gente confunde muitas coisas, né? Inclusive, tem algumas pessoas que confundem achando que simplesmente quando eu vou para musculação, fazer musculação, treino lá todos os dias, muita gente acredita que essa estratégia é uma estratégia de definição. Muitas vezes, mesmo você treinando musculação todos os dias, muitas vezes passando horas e horas treinando, só a musculação em si não vai fazer você ter uma definição muscular. Se o teu objetivo é só a musculação, só está treinando musculação e você não olha para outros pontos, você não consegue ter resultado. A musculação é importante, sim, mas se você não olhar principalmente para uma estratégia de emagrecimento através de uma estratégia alimentar voltado para a definição muscular, tá? E o que acontece? Se você só faz musculação, você começa a fazer o quê? Começa a ganhar músculo, ok, isso é ótimo, mas você fica muito retido na mesma. Você fica muito inchado, papada, ou seja, você fica aquela pessoa com músculo, mas com muita gordura, ou seja, com excesso de gordura. Então a gente não consegue visualizar, mais que você tenha músculo dentro do seu corpo, a gente não consegue visualizar essa musculatura porque você não fez uma estratégia alimentar específica para a definição muscular e o seu percentual de gordura é muito alto. Então, mais que você tenha músculo, mas se você tiver muita gordura na frente do teu músculo, você não consegue ver o músculo. Inclusive, você pode até ficar gordo forte. O que acontece nas academias, a grande maioria dessas pessoas até têm músculos, são fortes, mas são gordos ao mesmo tempo. Ou seja, tem excesso, você olha, tem excesso de gordura. E aí o que acontece? Tem outro ponto que muita gente acredita também que só fazendo cardio vai conseguir definir. Meu objetivo é definição. Eu quero ter um braço mais definido, o abdômen mais definido, um corpo da qual eu consigo visualizar essa musculatura e muita gente só faz cardio, achando que só o cardio é o suficiente para você atingir esse objetivo de definição muscular. Acontece que quando você faz só cardio, o que vai acontecer com você? Se você ainda faz muito cardio, não faz treino de força, treino resistido, você começa a perder massa muscular. E aí você precisa entender que se você faz algum tipo de exercício da qual vai fazer você perder massa muscular, você não vai ter definição muscular nunca. Porque a definição muscular só é possível se você tem músculo. Se você não tem músculo, você não consegue definir, não consegue ficar definido. Você consegue até emagrecer, mas vai perder braço, ou seja, ficar com os braços finos, com as pernas finas, vai ficar sem bumbum, ou seja, o rosto fica mais fundo, dá aquela aparência de uma pessoa muito raquítica, uma pessoa muito fina. Então, ou seja, você precisa ter um equilíbrio. O certo é você ter um equilíbrio de o quanto você precisa fazer de cardio e o quanto você precisa fazer de treinos resistidos. Os dois são importantes. Então, o ponto aqui muita gente só faz muita musculação, achando que vai ter definição, só a musculação não é o suficiente, e tem gente que só faz cardio, achando que isso é o suficiente para emagrecer. Então que tem que ter um equilíbrio entre musculação, ou treino resistido, ou treino de força, ou seja, juntamente com uma boa alimentação e também, obviamente, fazendo cardio. O cardio é fundamental, ou seja, mas é preciso ter esse equilíbrio aí, tá? E aí vem outro ponto que
Qual que é o objeto, qual que é os benefícios de quando você constrói? A gente está falando só da estética, né? Que quando você constrói um corpo mais bonito, o que acontece com o teu corpo? Esse corpo fica mais definido, né? Aquele corpo fica mais atraente, mais bonito. Eu, particularmente, gosto muito mais de um corpo definido do que um corpo grandão, tá? Eu não gosto daquela pessoa muito magra, tio Ed, tá? E também não gosto daquela pessoa muito grandona. Então, ou seja, eu gosto daquele corpo mais definido. Então, a estratégia que eu uso com os meus alunos é justamente essa estratégia de definição muscular. E aí você pode estar falando assim, mas tio Ed, beleza, eu sei que um corpo mais, eu também gosto de um corpo ali mais definido, eu gosto também desse biotipo, desse estilo de corpo, portanto, existem alguns benefícios por trás disso? Estamos olhando só para o lado estético. E aí quando você pensa no corpo definido, você precisa entender que você também precisa ter mais músculo. Então o corpo definido é mais músculo e menos gordura. E aí qual que é a vantagem para a tua saúde quando acontece quando você conquista, digamos assim, essa composição corporal? Então quando você conquista um corpo definido, você aumenta a sua massa muscular. E olha que bacana, quando você aumenta a sua massa muscular, acontecem várias coisas no seu corpo. Primeira coisa, o seu metabolismo acelera, porque você aumenta a massa muscular, metabolismo também fica mais gastador de calorias e você consegue emagrecer mais rápido. Então a massa muscular é fundamental nesse papel. O que melhora também é a tua postura. Quando você começa a fazer treino de força, treinos para aumentar a sua massa muscular, você fica com uma postura mais bonita. Então aquela pessoa que muitas vezes era corcunda, com os ombros para frente, muitas vezes o pescoço caído, quando você começa a melhorar a sua postura, você melhora também, quando você melhora a tua massa muscular, você melhora a tua postura, porque o que dá uma boa postura é a sustentação do seu corpo. E quem dá a sustentação do seu corpo é o músculo. Então, melhora a postura, o que melhora também a sua saúde óssea. Então, ou seja, pessoas que ganham massa muscular, constroem massa muscular, têm ossos mais fortes. Da mesma forma que se você está perdendo massa muscular porque você faz muito cardio, você também perde os ossos, ou seja, perde densidade óssea e você começa a ficar fraco. Outro ponto que vai acontecer com você também, quando você aumenta a sua massa muscular, você também vai melhorar a tua quantidade de energia no seu corpo. O que é energia? Energia, dentro dos nossos músculos, tem uma coisa chamada mitocôndrias. Então a mitocôndria é a fábrica dos músculos. Então quanto mais músculo você tem, mais mitocôndrias você tem no seu corpo. E aí você gera mais energia. Pessoas com pouca massa muscular, pessoas têm pouca energia. Pessoas com bastante massa muscular, pessoas mais bem dispostas, pessoas com mais disposição, mais energia, não só para treinar, mas energia também para ter mais qualidade de vida, cuidar dos filhos, fazer as tarefas diárias com mais, mais vitalidade. Então o que acontece? Além disso tudo, você fica com a aparência mais jovem. Então pensa comigo, uma pessoa que tem mais massa muscular, ela aparenta ser mais jovem. Da mesma forma que uma pessoa que tem pouca massa muscular, ela fica com uma aparência muito frágil, ou seja, uma aparência de uma pessoa raquítica. Pensa numa pessoa, vamos pegar aqui uma pessoa, digamos um jovem de 60 anos. Vou te mostrar uma pessoa, um aluno meu, de 60 anos hoje, para você entender o que é uma massa muscular. Vou te mostrar aqui um aluno, ele tem 59 anos, vai fazer 60, mas vou te mostrar aqui. Só para você entender o que a massa muscular pode promover no seu físico. Você fica mais bonito, você fica mais atraente e mais jovem. Porque a massa muscular te dá mais energia. A pessoa olha para você e fala assim, caramba, aquele cara tá bem pra caramba. Ela só vai falar isso se você tiver um aspecto mais músculo, um aspecto com mais massa muscular. Olha o exemplo aqui, por exemplo, do Marco. O Marco é meu aluno. Olha o resultado dele de 8 semanas aqui. Deixa eu te mostrar. Tem dois telefones aqui. Quem hoje olha para esse homem e fala que ele tem 59 anos? Olha o corpo dele. Parece que tem 59 anos? Nunca que parece. Parece uma pessoa que tem 40 no máximo. Mas por que você olha para essa foto aqui e você fala assim, essa pessoa não tem quase 60 anos? Porque a aparência de força que ele tem. Ele transmite força, transmite vitalidade, transmite energia.
transmite potência no corpo desse homem. Quando você olha para esse corpo, você fala assim, cara, essa pessoa não é velha. Essa pessoa, ela pode ter o cabelo branco, rugas na cara, a barba branca, mas é um jovem. Ele tem um corpo de um jovem. Esse tem um corpo de um jovem. Vamos imaginar uma pessoa de 60 anos com pouca massa muscular. Os músculos mais fraquinhos. Se a pessoa tem pouca massa muscular, ela está mais corcunda, uma má postura. Ou seja, quando você olha uma pessoa com pouca massa muscular, corcunda, sabe, um aspecto mais frágil, aquela pessoa desanimada, sem energia, o que aquela pessoa parece? Parece uma pessoa mais velha. Então o ponto que eu quero trazer para você aqui, além de te dar vários benefícios para a tua saúde, você fica uma pessoa mais bonita, uma pessoa mais jovem. Eu vou te mostrar aqui exatamente algumas pessoas que mudaram o corpo e passaram a ter um aspecto mais bonito, tá? E aí vem aqui, deixa eu te mostrar aqui algumas pessoas que você fala assim, cara, não, essas pessoas não podem ter essa idade, tá? Olha isso aqui, essa aqui é a Vanessa, olha o corpo dessa mulher. Tem duas, deixa eu mostrar aqui nessa câmera aqui primeiro. Parece que essa mulher hoje, olha aqui, gente, a Vanessa, mãe de 3 filhos, tá? Vanessa, 43 anos. Parece que tem 43 anos? Não, porque o aspecto físico dela é de um jovem, é de uma jovem. Olha aqui, ó. Tá? Então, quando você muda o seu corpo, olha a minha esposa, a Rafa, depois que ela aplicou a minha metodologia, o que aconteceu com o corpo dela? Hoje ela parece mais jovem ou antes? Olha a cara dela aqui, você acha que ela parecia que tem mais de 40 anos, aqui ela não parece que tem 40 anos. Porque a composição dela, do corpo, transmite vitalidade, alegria, saúde, tá? Deixa eu te mostrar aqui. Não podia ficar o dia todo aqui te mostrando. Olha aqui, ó. Olha o Michel, 41 anos. Como é que ele ficou mais jovem depois que mudou o corpo dele? Não ficou mais jovem? Claro que sim, hoje parece que tem 30 e poucos anos. Como é que ele estava aqui, ó? Olha essa foto aqui. Esse aqui é meu aluno, Michel também. Olha a Ana, ficou mais jovem ou não? Olha o corpo dela. Deixa eu mostrar nessa câmera aqui. Então o que eu quero falar para você, eu podia ficar o dia todo mostrando aqui, não é o meu objetivo, é só falar para você que quando você muda o seu corpo, muda a sua composição corporal, você também muda o aspecto, sabe, a saúde do seu corpo. E aí tudo bem, Tio Ed, você me falou que eu ganho bastante saúde quando eu ganho massa muscular. Mas quando diminui o percentual de gordura do meu corpo, eu ganho, eu tenho benefícios, a minha saúde melhora. Quando eu tiro, reduzo o percentual de gordura? Sim, e muito. Quando você baixa o seu percentual de gordura, acontece algumas coisas no seu corpo também. Então, um corpo com menos gordura, um corpo definido, primeira coisa, melhora a sua saúde cardiovascular. Porque uma pessoa que está acima do peso pode, sim, aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Segundo, melhora também você que está desenvolvendo uma resistência à insulina. Então, ou seja, você que está já com resistência à insulina, caminhando para um diabetes tipo 2, quando você baixa esse percentual de gordura, você diminui o risco de se tornar um diabetes tipo 2. Outra coisa que acontece com você, também reduz aquela gordurinha do fígado. Você que tem esteatose hepática, quando você começa a reduzir a gordura do seu corpo, ou seja, aquela gordura que você vê, a barriga, aquela gordura que está caída, também o teu corpo reduz aquela gordura do fígado. Então você também consegue emagrecer o seu fígado, deixar ele mais saudável. Outra coisa também é a gordura visceral. Quando você começa a baixar o percentual de gordura, tá, o percentual de gordura mais baixo, aquela gordura que tanto inflama o nosso corpo, aquela que você não vê, que está entre o teu coração, entre as artérias, ali próximo ao pulmão, enfim, espalhada por todos os seus órgãos, o teu corpo também elimina aquela gordura. Então, ou seja, você só vai ter hoje, quando você baixa o percentual de gordura, você vai ter muita saúde. Então, um corpo definido é um corpo mais saudável. É esse ponto que eu quero trazer para você. Além de esteticamente estar mais bonito, você vai se tornar mais saudável. Então, o lance aqui é, você vai ficar bonito e saudável. É isso que eu prego todos os dias aqui e de forma natural. Então, o que eu quero falar para você é, Tio Ed, beleza, mas o tema da live é para falar sobre dicas, né? Eu quero te passar aqui 4 fatores que não pode faltar no seu treino. Então, se você tem 40 anos ou mais, tem 4 fatores que eu quero passar para você aqui que você precisa incluir no seu treino. Senão você vai ficar patinando o resto da vida e não vai ter resultado. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é, Tio Ed, me diz aqui,
Uma pessoa com mais de 40 anos precisa fazer um treino diferente? A resposta é sim. Uma pessoa que tem mais de 40 anos, o treino dela precisa ter ênfase. Tem que ter algumas prioridades, não é um treino qualquer. Se você tem mais de 40 anos, o seu treino precisa ter ênfase em 4 fatores fundamentais. 4 fatores fundamentais. Primeira coisa que precisa ter no seu treino é: o seu treino com mais de 40 anos precisa preservar a sua massa muscular. Segundo ponto que precisa ter o teu treino agora depois de 40 anos, ele precisa também ter exercícios que vão gerar um grande gasto calórico. Sim, se você tem mais de 40 anos, o teu treino agora precisa ter exercícios que vão gerar um grande gasto calórico. 3, o teu treino precisa ter também exercício de flexibilidade, uma coisa que quase ninguém faz de forma errada. Você precisa fazer flexibilidade, eu vou explicar melhor agora quando eu pontuar aqui esses 4 aqui. E por último, o teu treino precisa ter exercícios de prevenção de lesões. Entendi, tio Ed, entendi. Eu não faço nada dessa parada, tio Ed. Nada que você falou aí eu faço. Tá ferrado, vai ficar patinando. É por isso também que você não tem resultado, tá? E aí, vamos falar sobre cada uma delas aqui. Então, a primeira coisa que eu falei pra você, que o teu treino depois de 40 anos precisa ser diferente e ter ênfase em alguns fatores. Eu falei 4 fatores aqui que são importantes. Primeiro, o teu treino precisa olhar para a sua massa muscular. Precisa ser um treino que vai preservar a sua massa muscular. No mínimo preservar, mas a ideia é estar sempre construindo essa massa muscular. Então você precisa entender que se você hoje faz muito cardio, corrida, pedal, natação, enfim, exercícios, eles são benéficos, mas acontece que esse tipo de exercício são exercícios para melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória. Não são exercícios para aumentar a sua massa muscular. Inclusive, se você faz muito cardio, você pode estar matando a sua massa muscular. Estou falando para você parar de fazer cardio? Não. Eu estou falando para você que você precisa ter um equilíbrio entre treinos resistidos e o cardio. Não é algumas coisas a galera acredita que é assim, quanto mais melhor. Não é assim que funciona. O exercício físico, ele precisa carregar uma coisa que é como a dose de um remédio, entende? Se der muito pouquinho, não vai fazer efeito. Ou seja, e se der muito, pode até ter um efeito colateral. Então o remédio o treino tem que ter esse equilíbrio, tem que ser a dose certa. Então, ou seja, quando você faz esse tipo de treino só a cardio, você pode estar matando a sua massa muscular. Então qual que é o lance? A grande lance para quem tem mais de 40 anos é fazer os dois de forma equilibrada. Para você justamente não perder a sua massa muscular. Porque a massa muscular, já falei os benefícios dela aqui. Segunda coisa que não pode acontecer, ou melhor, que tem que ter no teu treino, que você tem que colocar isso, é fazer exercícios, principalmente exercícios que vão gerar um grande gasto calórico. Quer ver um grande erro que eu vejo nas academias? Tem várias academias aqui no bairro que eu moro aqui, e às vezes eu estou andando e eu vejo as pessoas hoje precisando emagrecer, precisando perder barriga, querendo também definir, e a pessoa fazendo exercícios isolados. Então, se hoje você está precisando emagrecer e você vai para a academia e fica fazendo rosca bíceps, se você vai para a academia e fica fazendo tríceps, se você vai para a academia e fica nos aparelhos fazendo cadeira extensora, cadeira adutora, cadeira abdutora, se você ficar fazendo abdominal, esquece, isso não vai emagrecer nunca. Esse tipo de exercício são exercícios isolados que geram um pouco gasto calórico. Não é hora de fazer isso. Isso vem depois, quando você quer lapidar o seu corpo. Nesse primeiro momento, você precisa fazer exercícios, principalmente exercícios que vão gerar um grande gasto calórico. E quais são os melhores exercícios que vão gerar um grande gasto calórico? São exercícios que chamamos de exercícios multiarticulares. São aqueles exercícios que você não trabalha de forma isolada. São exercícios que você trabalha vários grupos ao mesmo tempo. Essa é a sacada, turma. Se você quer emagrecer rápido, você precisa fazer um treino curto, um treino intenso, que trabalhe vários grupos musculares ao mesmo tempo. Isso faz você faz disparar essa queima de gordura, porque o teu corpo gasta muitas calorias em pouco tempo. E o que você quer? Ficar horas e horas na academia e muitas vezes não ver resultado? O que a gente mais quer hoje, o tempo hoje, algo mais importante que a gente tem.
Então a gente quer fazer o quê? Quer um treino curto que dê muito resultado. Então, para isso, quando eu for prescrever os treinos dos meus alunos, eu coloco exercícios multiarticulares, ou seja, exercícios que vão gerar um grande gasto calórico. Tá? E aí, essa é a sacada, não ficar perdendo tempo fazendo cadeira extensora, fazendo cadeira abdutora, fazendo tríceps e bíceps, não é isso. Vai ficar a vida toda lá na academia e não vai ter resultado, não é a hora de fazer isso. Tá? Isso vem depois, quando começar a lapidar o seu corpo, você pode dar ênfase aí de forma mais isolada na sua musculatura. Terceiro, outra coisa que você não pode faltar no seu treino é principalmente exercício de flexibilidade. Mas, tio Ed, como assim exercício de flexibilidade? Pensa comigo, flexibilidade é uma capacidade física que você perde como qualquer outra. Da mesma forma que você perde força, da mesma forma que você perde cardio, ou seja, capacidade cardiorrespiratória, da mesma forma que você perde velocidade, se você está envelhecendo agora, já percebeu que você não tem a mesma velocidade que você tinha quando você tinha 25 anos. Você também percebeu que você está perdendo o equilíbrio. Então, ou seja, isso tudo são aptidões físicas que você vem perdendo, principalmente depois dos 30 anos. E isso fica mais acentuado agora aos 40 anos. E a flexibilidade é uma aptidão física que você perde muito rápido. O que é flexibilidade? É a capacidade de você se movimentar as suas articulações nos ângulos corretos, ou seja, a amplitude de movimento. Quanto mais articulado você for, mais a musculatura tiver flexibilidade, menos dores você sente. Não sentindo dor, você também não sobrecarrega algumas musculaturas. Então o que acontece? Quando você é encurtado de um músculo, você cria um desequilíbrio muscular e faz você sentir dores e lesões. Então a flexibilidade ela tem que estar no seu treino. Para você ter uma ideia, meus alunos treinam flexibilidade sempre antes do treino. Eu faço ali 10, 15, 20 minutos de flexibilidade com todos os meus alunos, porque eu sei da importância disso. E outra coisa que não pode faltar no seu treino, quarto fator aqui, muito importante, é prevenção de lesão. Então, se você olhar para uma pessoa com mais de 40 anos, a grande maioria já passou por uma zika. Uma dor no ombro, uma dor no joelho, uma dor na coluna. E se você hoje não faz exercícios de fortalecimento para essa região, a tendência agora é só piorar. Então, no seu treino, precisa ali, principalmente no aquecimento, incluir exercícios de fortalecimento. Porque se você reparar, não sei se você notou isso, mas você não machuca, não tem uma lesão, por exemplo, no músculo grande. Você tem uma lesão no músculo pequeno. Você tem lesão no ligamento, nos tendões. Então você precisa fazer exercícios para fortalecer essa região. E aí você precisa de exercícios específicos para isso. Pra você ter uma ideia, dentro do meu programa eu tenho um módulo que chama Show Ferrugem. É só exercício de flexibilidade. Eu tenho um módulo no meu programa que é o corpo blindado. O que é isso? São exercícios só para fortalecer o joelho, fortalecer o ombro, melhorar a diástase, ou seja, pessoas têm dor na lombar. Então, ou seja, hoje você, depois de 40 anos, precisa sim de um treino específico, porque você já passou dos 40, o teu corpo mudou, a sua musculatura mudou, os seus tendões mudaram, os seus ligamentos mudaram, você não tem um corpo mais de um jovem. Então você precisa dar uma atenção especial para você que hoje tem mais de 40 anos. E aí, quando você junta esses 4 pilares que eu falei aqui hoje dentro do seu treino, você não só vai emagrecer mais rápido, não só você vai ganhar mais massa muscular, não só você vai queimar essa barriga que tanto incomoda, mas também vai ter mais flexibilidade, vai ficar mais ágil, né, porque você vai conseguir se movimentar melhor, vai treinar melhor e você resolve os problemas também das suas lesões. E olha que bacana isso. E aí você vai e faz qualquer tipo de treino. Gente, qualquer tipo de treino. Agora, depois de 40 anos, não resolve. Ou você treina do jeito certo, ou você vai ficar patinando, acima do peso, sem ganhar massa muscular, para sempre. Então tem que olhar com carinho para isso, tá bom? Então a dica para vocês é essa. Quero fazer só um pequeno resumo do que foi falado aqui hoje. A estratégia hoje aqui foi falada sobre, o que eu estou falando? Sobre como perder barriga e definir o seu corpo. E eu mostrei para você aqui que hoje muitas pessoas fazem só musculação, achando que isso é o suficiente para definir o corpo. Não. Mesmo que você só faça musculação, você pode ficar
muito retido, acima do peso, com excesso de gordura. Então você precisa também ter uma estratégia alimentar para isso. Outro ponto que eu falei para vocês aqui é, se você hoje tem esse desequilíbrio entre fazer treinos de força e fazer treinos de cardio, você pode até perder massa muscular. Então a ideia, você tem que fazer o cardio, que é fundamental, mas você tem que ter um equilíbrio entre treinos resistidos e o seu cardio, justamente para que esse cardio não diminua a sua massa muscular. Então o ponto é o equilíbrio entre cardio e musculação, os dois são fundamentais. E aí eu mostrei para você que quando você aumenta a sua massa muscular, você não só fica com o corpo mais bonito, você não só fica com o corpo definido, aquele corpo que cai bem numa roupa, você coloca uma roupa, ela veste bem. Você não só conquista esse corpo, mas também conquista muita saúde. Quando você ganha massa muscular, você fica com o seu metabolismo mais acelerado, ou seja, você gasta mais calorias em repouso, melhora também a sua postura. Quando você ganha músculo, você melhora a postura, fica aquela postura mais bonita. Quando você perde músculo, você fica corcundo. Então, ou seja, melhora a tua postura. Outra coisa que acontece também, você também fica com ossos mais fortes, porque se você ganha massa muscular, você também aumenta a sua densidade óssea. Você fica também com mais energia. A massa muscular, quanto mais massa muscular, mais mitocôndrias você tem no seu corpo. E as mitocôndrias são aquelas fábricas, né? Ou seja, são pequenas fábricas que tem dentro do seu corpo, fábricas de energia. Quanto mais músculo, mais mitocôndrias, mais energia você tem. E também você fica com a aparência mais jovem. Uma pessoa que tem mais massa muscular, com o corpo mais definido, ela aparenta ser uma pessoa mais jovem. Mesmo que ela tenha 60, 70 anos, se ela tem massa muscular, ela parece ser uma pessoa mais jovem. Ela fica mais bonita, ela fica mais forte, com mais vitalidade, mais disposição. Ao contrário daquela pessoa que tem 60 anos e está raquítica, está muito frágil. Normalmente ela, por falta de ter massa muscular, ela está corcunda. Então, seja uma pessoa muito raquítica, muito pequenininha, corcunda. Mesmo que ela não tenha 60 anos, ela aparenta ter 60 anos. Porque o corpo dela diz exatamente como que ela está fisicamente, entende? Então vamos lá. E aí vem um ponto aqui que foi, quando você também abaixa o teu percentual de gordura, vai acontecer algumas coisas boas na sua vida. Não é só ter uma barriga definida, não só ter aquela barriga chapada, mas também o que vai acontecer no seu corpo a nível de benefícios para a sua saúde. Vai melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória, você também vai diminuir o risco de desenvolver um diabetes tipo 2, vai tirar também aquela gordura visceral. Quando você abaixa o teu percentual de gordura, também tira aquela gordura que a gente chama de, sabe, esteatose hepática, a gordura que está no fígado, você também vai eliminar essa gordura. Tá? Ou seja, gente, é só coisas boas quando você baixa o teu percentual de gordura e fica um corpo mais definido. E aí, você precisa entender que, mas falei também, existe um treino específico para quem tem mais de 40 anos, precisa fazer um treino diferente do que um treino da molecada? Se você tem mais de 40 anos, o teu treino precisa ter ênfase em 4 fatores aqui. Então não pode ser de qualquer jeito o seu treino, tem que ser um treino diferente. Então o primeiro fator que tem que ter no seu treino depois de 40 anos, ele tem que preservar a sua massa muscular. Tem que ser um treino da qual você precise preservar a sua massa muscular. Ou ganha, ou no mínimo preservar. Então se você treina e aquele treino está acabando com a sua massa muscular, você tem que sair fora. Porque perdendo massa muscular, você perde saúde, perde energia, você perde vitalidade, perde autonomia. Então não pode perder essa massa muscular. Segundo ponto, no teu treino também precisa ter uma estratégia da qual você... são treinos que vão gerar um grande gasto calórico. Quando o treino gera um grande gasto calórico, você emagrece mais rápido. Tá? E aí, que tipo de treino que faz você emagrecer mais rápido? Que tipo de treino? Os treinos que chamamos de treinos multiarticulares. Então, se você vai para a academia, fica fazendo rosca bíceps, se o teu objetivo é emagrecer e você fica fazendo rosca bíceps, fica fazendo tríceps, cadeira extensora, cadeira adutora, cadeira abdutora, fica fazendo esse tipo de exercício isolado, isso não é a melhor estratégia para emagrecer. Porque você vai pegar pequenos músculos e músculos isolados. A melhor estratégia para você emagrecer rápido é quando você trabalha grandes músculos, mas conjugados, ou seja, ao mesmo tempo você coloca vários músculos para trabalhar. Chamamos isso de exercícios multiarticulares. É como eu faço com os meus alunos, por isso que gera tanto gasto calórico. Então sai fora nesse primeiro momento, se você quer emagrecer, pare de fazer exercícios isolados
e passa a fazer exercícios multiarticulares, que trabalham vários grupos musculares ao mesmo tempo. Outro ponto importante que não pode faltar numa pessoa com mais de 40 anos no treino é justamente fazer exercício de flexibilidade. Então, ou seja, exercício de flexibilidade é o que vai dar essa saúde articular no seu corpo. O que é isso? Quando você começa a perder flexibilidade, você começa a criar um desequilíbrio muscular no seu corpo. Então, ou seja, se você fica muito encurtado, você cria esse desequilíbrio muscular, esse desequilíbrio muscular vai gerar lesões e vai gerar muitas dores. Por isso que você está hoje, com 40 anos, com muitas dores no seu corpo. Porque você perdeu essa flexibilidade. E a flexibilidade é uma aptidão física como qualquer outra. Como o cardio, como a força, como a resistência. Você perde isso. Então você precisa fazer o quê? Estimular essa capacidade de aumentar a sua flexibilidade nos seus treinos. Se você não treina a flexibilidade, você vai ficar encurtado, vai ficar cheio de dores. E depois, por último, eu falei que o teu treino precisa também ter exercícios de prevenções de lesão. Pessoas com mais de 40 anos, é muito comum sentir dor no ombro, sentir dor no joelho, sentir dor na lombar. Sabendo disso, a gente entende que as principais lesões não acontecem nos grandes músculos. No ombro, no quadríceps, ou seja, nos grandes músculos. As lesões acontecem principalmente nos músculos pequenos, nos tendões, nos ligamentos, manguito, ou seja, aquela musculatura mais interna, aquela musculatura pequenininha. Sabendo que é muito comum ter lesões nessa região, o que eu preciso fazer agora, depois de 40 anos? Exercícios de fortalecimento para essa musculatura. E aí, como que eu coloco isso dentro dos treinos dos meus alunos? Eu coloco isso no aquecimento. Quando a gente vai aquecer, muitas vezes eu coloco exercícios de fortalecimento dentro do próprio treino. Então tem que ter esse mix também. Então você precisa priorizar exercícios que vão fortalecer principalmente a musculatura pequena e os ligamentos e os tendões. E quando você fortalece de dentro para fora, você fica com o corpo blindado, fica com o corpo da qual você não tem lesão. Porque você está olhando para todos esses fatores aqui que eu falei, esses 4 mais importantes, que não pode faltar no seu treino. Show de bola?